Você já viu ou já ouviu sobre alguém que simplesmente desapareceu, sem deixar rastro, sem deixar explicação, ele apenas sumiu? Bom dia a todos, hoje é quarta-feira, dia 19 de março, que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, é muito bom estar aqui com você, que Deus derrame da sua graça abundante sobre todos nós. Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia em Gênesis capítulo 5, verso de número 21. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia e nós te damos toda a honra e toda a glória. Pedimos que o Senhor perdoe os nossos pecados e fraquezas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos o entendimento e a compreensão da tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero lembrá-los que hoje nós temos às 21 horas o capítulo 7 de Apocalipse aqui nesse canal. E eu te peço também a gentileza de dar like se você gostar e verificar se você é inscrito no canal. Então vamos ler Gênesis capítulo 5, verso de número 21. Nós vamos falar sobre um personagem bíblico enigmático chamado Enoque. E diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 5, verso de número 21. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porque Deus para si o tomou. Glória a Deus, que o Espírito Santo nos dê entendimento e compreensão desta palavra. Você sabe que milhares de pessoas, isso é um fato curioso, milhares de pessoas todos os anos desaparecem no mundo, sem explicação. Algumas elas são encontradas, mas outras nunca mais são encontradas. Elas simplesmente desaparecem. E nós vemos aqui nesse texto de Enoque um desaparecimento, só que completamente intencional. E aqui nós vamos ver e falar um pouquinho sobre esse personagem enigmático, como eu disse, a Bíblia fala muito pouco sobre ele, que é Enoque, que diferente desses casos misteriosos aí do nosso tempo, dos nossos dias que nós vemos pelo mundo, ele não foi sequestrado, ele não fugiu, ele não sofreu um acidente, né, e ninguém mais o achou, o viu. O texto diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Está ali no capítulo 5 que nós lemos, verso de número 24. Ele simplesmente sumiu desse mundo, foi direto para a glória, como se diz. Então, a pergunta que nós devemos nos fazer em cima desse texto que nós acabamos de ler é: o que fez Deus levar esse homem de uma forma tão singular, tão única? O que fez? Quando nós vemos Hebreus capítulo 5, 11, verso 5, ali nós temos uma pista, porque ali diz em Hebreus 11, 5, pela fé, Enoque foi transladado, ou seja, foi levado, para não ver a morte, ou seja, Enoque ele não passou pela morte, então ele foi transladado para não ver a morte e não foi mais achado, porque Deus o transladara. Pois antes da sua transladação, ou seja, antes de Deus o tomar, o levar, ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então aqui nós vemos uma pista do porquê Enoque foi levado. Ou seja, ele não era alguém que andava com Deus, vamos dizer assim, apenas ocasionalmente. Não era alguém que andava com Deus só no domingo, na hora do culto. Ele viveu de uma forma tão íntima e alinhada ao coração de Deus, ao coração do Pai, que Deus simplesmente, olha que coisa extraordinária, o chamou para perto. Enoque não experimentou a morte por isso, por ter andado com Deus dessa forma. E isso pode nos fazer pensar no seguinte, e aí nós temos que trazer isso para nós. A nossa caminhada com Deus, ela está ou é tão intensa assim?
Se um dia ele nos chamasse para mais perto, será que nós iríamos perceber? Se ele nos convidasse para estar mais perto, para andar mais próximo dele, será que nós perceberíamos? Um exemplo que nós podemos usar aqui, que é muito comum, talvez seja o exemplo de um casal, que às vezes eles estão juntos há anos. No começo, ali naquele casal havia uma relação cheia de amor, de paixão, conversas longas, tempo de qualidade, mas com o tempo a rotina ela começou a roubar essa intensidade. Não é isso que acontece com muitos casais. Começa a roubar essa intensidade. Então eles ainda até vivem juntos, mas eles não têm mais a mesma conexão que tinham antes. Então muitas vezes nós como cristãos, usando esse exemplo que é muito comum entre casais, muitas vezes nós como cristãos vivemos assim com Deus também. Nós estamos próximos, mas nós não estamos íntimos. Uma coisa é estar próximo. Eu posso estar próximo de várias pessoas, mas não ser íntimo de nenhuma delas. Falam até de Deus, mas elas não falam com Deus. Falam dele, mas não falam com ele. Olha que interessante essa nossa reflexão hoje. Então Enoque ele nos ensina que Deus ele não quer apenas que nós estejamos por perto, sabe? Na área. Ele quer que nós andemos ao seu lado, que nós tenhamos intimidade com ele. E o que significa andar com Deus? Amados, andar com Deus, ele significa nós vivermos com ele, nós conversarmos com ele diariamente por meio da oração, não apenas pedir coisas, mas compartilhar o nosso coração com ele. A nossa oração deve ser um momento de intimidade com Deus. Não simplesmente um momento onde nós apresentamos uma lista com os nossos pedidos de oração. Nós temos que aprender a ouvir a voz dele e nos aplicarmos. Mas pastor, aonde que Deus fala? Na sua palavra. Então ouvir sua voz através da palavra, com o nosso coração disposto a obedecer, a praticar aquilo que ele está falando, a fazer aquilo que ele está falando. E viver de uma forma que o agrade. Não apenas quando é conveniente para nós, mas em todo momento. Porque o segredo de Enoque, ele não foi uma vida, como que nós podemos dizer, perfeita. Não foi uma vida perfeita. Mas ela foi uma vida com intimidade, com conexão. Conectada, né? Um termo bem atual. Conectada com Deus. Às vezes nós estamos conectados em tantas coisas e não estamos conectados com a fonte da vida que é Deus. Enoque estava. E o que é bom quando eu leio esse texto aqui, aplicando na minha vida, é que isso está disponível para mim hoje, isso está disponível para você hoje. Então, Deus ele não faz acepção de pessoas. Busque a Deus, busque intimidade com Deus, busque andar com Deus. Né? Não sei, possivelmente, né? Não são todos que o Senhor vai transladar. Acho que a grande maioria não. Mas busque estar conectado com Deus. Busque andar com Ele. Se hoje, vamos terminar com essa pergunta. Se hoje, no dia de hoje, Deus quisesse te chamar para mais perto, para estar juntinho dele, será que ele ia te encontrar caminhando ao lado dele? Porque eu imagino, amados, que ele vai chamar aqueles que estão caminhando ao seu lado. Aqueles que podem ouvir a sua voz, que conseguem ouvir a sua voz, que têm intimidade com ele. Amém? Busque a Deus por meio da oração, da palavra. Busque andar com Deus. Conecte, né? Se conecte com Deus em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória.
todo louvor. Nós te agradecemos de todo o nosso coração. Pedimos que o Senhor nos abençoe. Pedimos que o Senhor nos ajude para que possamos andar cada dia mais junto do Senhor, ao teu lado, estarmos conectados com o Senhor. Queremos ter intimidade contigo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, fala conosco, fala o que está impedindo na nossa vida, o que está roubando isso de nós. Fala conosco aquilo que nós precisamos mudar, em nome de Jesus. E nós te pedimos, Pai, abençoa cada família aqui representada com paz, com proteção, com prosperidade, com saúde. Dá ordem aos teus anjos a nosso respeito e abençoa-nos, ó Deus. Abençoa esse dia. Nós pedimos que o Senhor nos livre de toda violência, de todo homem perverso, de todo acidente. Nós entregamos nas tuas mãos este dia os nossos planos, os nossos projetos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Não esqueça de compartilhar com quem você ama e também você pode colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos os dias. Amém? Um grande abraço para todos vocês.